Bem-vindos a mais um Pipoca Literária. Eu sou Bruna Beranovic e hoje nós vamos falar sobre Sweeney Todd, o cruel barbeiro da Rua Fleet. Ele é Sweeney Todd, a pele pálida, olhar de dor. Fazia a barba dos bons cristãos com sua navalha sangrando nas mãos. Deixou um rastro de terror. Foi Sweeney Todd, cruel barbeiro da Fleet Street. Sweeney Todd, o cruel barbeiro da Rua Fleet, para quem não conhece, é um dos grandes musicais da Broadway. Ele conta a história de um homem que era o melhor barbeiro de Londres, Benjamin Barker. Mas o juiz da cidade se apaixona pela mulher dele e arma uma arapuca e faz ele ser mandado para a Austrália para cumprir pena sobre um crime que ele não cometeu. 15 anos depois, ele volta com o nome Sweeney Todd para procurar a sua família. E quando ele descobre o que aconteceu com a esposa e com a filha dele, ele resolve se vingar de todo mundo que estava envolvido em tudo que aconteceu com ele. E aí ele volta para o lugar onde ele tinha a barbearia e encontra a Madame Lovett, que é a dona da loja das piores tortas de Londres. E juntos eles vão fazer um caos, eles vão fazer uma dupla, uma parceria bem macabra e bem sinistra. E aí, se você não assistiu, eu não vou dar esse spoiler aqui porque isso faz parte das reviravoltas da história, das coisas chocantes dessa história. Porque essa história tem muita coisa chocante. É uma história que você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus de novo. É dessas histórias que a gente fica muito preso, porque as coisas vão acontecendo e vão se revelando coisas e você fica muito envolvido. Essa história virou um musical em 1979, mas a primeira vez que o barbeiro Sweeney Todd apareceu foi lá em 1846 e 47, num livreto de contos chamado Colar de Pérolas. Era um conto que saía por semana, uma parte da história, né, como se fosse uma novela. Dessa história macabra entre o Sweeney Todd e a Madame Lovett. Pelas coisas que eu pesquisei, já tinha o personagem do Toby, o personagem da Joanna, mas eles tinham funções um pouco diferentes na história. E aí o Wig Hiller e o Stephen Sondheim fizeram ali, o Wig Hiller fez um novo texto com esses personagens, né, tanto que tá escrito lá no cartaz que é inspirado no livreto do Wig Hiller, mas foi um livreto sobre um personagem que já existia e que ele, na verdade, trouxe esse aprofundamento da personagem. E o Stephen Sondheim fez as composições, que são, eu diria, belíssimas, mas ao mesmo tempo elas não são tão belíssimas porque elas são macabras, as letras são meio macabras, mas num conjunto, assim, fica de ópera, de música clássica muito bonito e muito sombrio. Ele consegue trazer esse tom muito sombrio nas músicas. E essa história ficou mais conhecida pelo público em 2007, quando saiu o filme do Tim Burton. Eu sou suspeitíssima pra falar, né? Eu adoro Tim Burton, eu gosto muito das obras dele e é óbvio que eu fui conhecer essa história pelos olhos do Tim Burton, e essa história combina muito com a obra do Tim Burton, né? Se a gente for ver bem, esses elementos macabros, esses elementos mais sombrios, essas músicas com esse tom mais tenebroso, e ao mesmo tempo tem um tom de humor meio duvidoso, aquele humor questionável, né? E esse filme tem um elenco maravilhoso, né? Eu sou muito fã do Tim Burton e do Johnny Depp, então não tinha como passar por esse filme sem assistir, mas esse filme tem Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, nosso querido Snape. Então, assim, é um grandíssimo elenco. Inclusive, se você não assistiu, vale a pena, inclusive, assistir o filme. Não só o musical, como o filme. E se você já assistiu, me deixe saber aqui nos comentários. Me fala se você gosta, o que você mais gosta do filme. E agora, falando da produção brasileira. As pessoas estão muito acostumadas que o musical tem ali um quê de romance, ou tem ali um quê de uma coisa dançante, tipo Hairspray, que é super alegre, super dançante, embora tenha uma temática mais pesada. O Sweeney Todd é bem diferente disso, porque ele tem um tom ali bem sombrio, né? Ele tem muitos instrumentos de corda, inclusive, para dar aquele tom, daquela tensão, sabe? Se você for ver os filmes de suspense, de terror, ele tem muito mais esses instrumentos de corda na trilha sonora, porque dá aquela crescente da tensão, sabe? Aquele violino que fica arranhando e dá o tom de tensão e vai te dando aquela sensação de, meu Deus, o que será que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Então a corda ajuda a dar essa tensão na história. Aliás, é uma orquestra até que pequena para um musical, né? Eu vi, são acho que 9 músicos, e diferente de outros teatros musicais que muita gente se pergunta onde é que fica a orquestra e fica lá na dúvida se é ao vivo, se não é. Porque a orquestra normalmente fica embaixo, lá no fosso, embaixo do palco, e a gente vê só a cabecinha do maestro. Nesse, os músicos ficam à frente do palco.
abaixo, né, na mesma direção que ficam as cadeiras, então eles ficam abaixo do palco, mas à frente do palco, então a gente consegue ver que os músicos estão ali. Pra quem não tem o hábito de ir em musical, isso é legal porque mata essa curiosidade das pessoas, né, você consegue ver ali as músicas desenrolando, e inclusive vale lembrar que os efeitos sonoros, além das músicas, por exemplo, o efeito de afinar a navalha, o efeito de quando ele vai matar as pessoas, são todos feitos ali ao vivo pela orquestra. E falando, além da parte da orquestra, vamos falar do elenco, porque esse elenco, gente, que elenco, que seleção de elenco maravilhosa. Falando assim, alguns nomes, Sophie Orlans, Matheus Ribeiro, Pedro Navarro, Fred Silva e, claro, os maravilhosos protagonistas dessa peça, Andrés Massey, que ela é conhecida pela Úrsula, da Pequena Sereia, entre outras grandes coisas que ela fez, mas acho que esse é o que as pessoas mais conhecem ela. E o meu queridíssimo Saulo Vasconcelos, que eu já falei dele aqui várias vezes, inclusive ele tem uma pitadinha dele lá no vídeo do Peter Pan. Se você não viu, eu vou deixar aqui o link na descrição. E os dois, eles têm uma parceria, assim, em cena. Eles têm um jogo de cena tão bem construído, tão bem feito. Eles parece que nasceram para esse papel. E parece que eles estão se divertindo muito para fazer aquilo, sabe? Porque tem realmente a cumplicidade dos personagens, a construção dessa relação deles é muito... Você fica muito envolvido com eles ali, sabe? Eles fazem isso com uma maestria, eles são impecáveis, impecáveis. E é muito legal que eles não vêm muito pro proscênio. Eles ficam muito mais ali dentro do cenário da loja de tortas e da barbearia. Muitas cenas acontecem no alto, né? Porque a barbearia fica no alto da loja. E assim, eles conseguem preencher aquele teatro de uma forma que só sendo muito bom mesmo. Porque senão ia, sabe, você não sente falta dessa expansão. Eles preenchem o espaço todo com a interpretação, com a voz deles, com a força deles. E cara, a força desse personagem ele é muito, né? E ele começa e ele tem uma crescente, né? O Sweeney Todd, ele tem muito a jornada do herói, só que por um lado não tão bom, que é aquela questão da construção, de ser um personagem ali, ele tem um problema, ele vem resolver, e aí ele encontra várias coisas que não era o que ele estava esperando, e aí ele vai se transformando, e ele vem como uma pessoa mais sofrida, né? Ele vem meio esperançoso, e conforme ele vai descobrindo as coisas, e a história dele com a Miss Lovett vai evoluindo, ele vai ficando mais tenso, você vê que ele vai ficando uma pessoa mais macabra, menos empática, ele vai ficando mais frio, mais, né, não sofre tanto pra fazer as maldades que ele faz, aquela pessoa que vai fazendo a maldade e cada vez vai ficando mais fácil de fazer aquilo, sabe? Esse musical não é um musical coreografado, você não vai ver danças e tudo mais, ele é muito mais pra uma ópera, tipo o Fantasma da Ópera, que ainda tem, o Fantasma da Ópera tem muitas coreografias, mas ele é muito mais assim pra uma ópera do que um grande musical cheio de coreografias. Mas você vê que ele tem trabalhos corporais muito bem marcados, muito firmados. Eles têm um trabalho de corpo que ajuda muito a contar essa história, a contar, ajuda muito a definir quem são esses personagens, sabe? Ajuda a definir a personalidade desses personagens. E o trabalho de corpo, né? Um trabalho de corpo bem feito, ajuda muito a contar as histórias. Uma coisa que eu preciso pontuar é a iluminação. É como a iluminação, o jogo de luz é bem trabalhado. Para começar, que a gente começa, né, nessa evolução do personagem, a peça começa com luzes mais azuladas e ela vai ficando avermelhada conforme o Sweeney Todd vai ficando mais maldoso, conforme o Sweeney Todd vai ficando mais maquiavélico, e ela vai ficando mais avermelhada. E também como eles representaram o sangue, só com o jogo de luz. E o som, né, claro. Então, assim, aquele som da orquestra, de um violino arranhando, um jogão de luz, e você entende, e aquilo chega a te arrepiar, assim, você fica, meu Deus, é como se você estivesse vendo aquela cena bem explícita no filme, que não é tão explícita assim, né, mas como se você tivesse aquela aflição de ver a cena. Eles conseguem fazer maravilhosamente a gente sentir essa aflição com um simples jogo de luz e de som. Esse musical, a versão passada, a montagem passada, que não era com o Saulo, era com o Rodrigo Lombardi, concorreu a vários prêmios e inclusive ganhou alguns prêmios Bibi Ferreira, como melhor figurino, melhor direção e melhor atriz para a maravilhosa Andrés Massey.
Então, assim, você tem alguma dúvida de que vale a pena assistir? Se você tinha alguma dúvida agora, sabendo que ganhou vários prêmios, né? Vale muito a pena. Se você, assim como eu, é um amante de teatro, de musical, precisa ver essa montagem que tá, assim, impecável, tá espetacular. A peça fica em cartaz curtíssima temporada, vai ficar em cartaz só até dia 26 de janeiro de 2025, tá? Vale lembrar. E os ingressos você compra no Simpla. Tem espetáculo, se eu não me engano, quinta, sexta, sábado e domingo às 8. E sábado e domingo tem 2 sessões, tem uma sessão às 4 também. E se você gostou desse vídeo ou conhece, tem algum amigo que gosta muito de teatro, de musical, indique esse vídeo pra ele e indique essa peça pra ele e vão juntos, porque vale muito a pena. E é isso. Curte, comenta, compartilha. Se você já assistiu a peça, me conta aqui. Se você assistiu a outra versão, me conta. Quero saber como é que foi, porque eu não consegui assistir. E um beijo, até a próxima. Duelo da vida,